Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Que bom que estamos reunidos, lendo, aprendendo com uma bela obra que é o Livro dos Espíritos. Se você nunca viu nenhum programa, assista, nós temos desde o início, desde a introdução. Tem muita coisa boa para você assistir, para você conhecer, estudar, porque é uma obra realmente muito importante e especial. Hoje nós estaremos falando sobre a comemoração dos mortos. Dos mortos? Será? Será mesmo que estão mortos? Nós vamos dar uma olhada nisso. Não perca este programa que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Assista até o fim, porque nós trouxemos novidades, imagens, muitas informações boas para você conhecer. Eu sou Solange Salão Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como a Solange falou, nós estaremos hoje saindo um pouco daquele roteiro que nós fazemos sempre na sequência do Livro dos Espíritos. Estaremos tratando, já que daqui a alguns dias nós teremos o dia de finados, o dia dos mortos, quando as pessoas têm essa reverência aos que já foram, os entes queridos que já partiram. Nós estamos tratando dessa temática de uma forma um pouco diferente. Queremos que você nos acompanhe e que você possa agora se lembrar que nosso programa foi recolocado na playlist do YouTube da TV Mundo Maior. Ele estava numa playlist que ninguém acessava, que muita gente não encontrava mais os nossos programas, mas de setembro para cá, nossos programas passam a fazer parte novamente da playlist da TV Mundo Maior no YouTube. Então, todos os nossos programas já estavam aqui até o ano 2021, inclusive. 2022, 2023 e até setembro de 2024, eles ficaram num lugar que quase ninguém encontrava. Então você pode também solicitar que esses programas que não estão na playlist do YouTube da TV Mundo Maior sejam colocados nela. Assim, todos os programas ficam num único lugar, que é o canal que tem mais inscritos do YouTube da TV Mundo Maior. E, portanto, também, tanto o nosso quanto outros programas que migraram para lá, assim, sem uma possibilidade de um acesso muito fácil, eles poderão voltar para esse mesmo local onde nós estamos agora, vendo armazenados os programas que nós estamos fazendo. Então, participe, solicite também que as pessoas responsáveis possam disponibilizar não o link para ir lá para o portal, não, para que eles tragam os programas para esta playlist do YouTube da TV Mundo Maior. Assim ficam todos os nossos programas desde 2016 reunidos num único lugar, tá bom? Hoje nós vamos falar com você sobre esse tema que nós antecipamos aqui. Mas nós não vamos falar sobre ele só por falar, porque vai ter o cemitério, aquela coisa toda. Nós vamos explicar uma coisa muito interessante que o nosso primeiro slide vai mostrar para vocês. Acompanhem na tela. O primeiro slide está aí. Olha lá. Como manter contato com os que morreram. Mas não assim de fantasma, coisa assombração. Não. Como nós podemos fazer para que estes que nós pensamos que já morreram possam estar conosco ou nós estarmos com eles? Por isso que nós estamos analisando essa realidade à luz dessa comemoração dos mortos que o Livro dos Espíritos nos apresenta. A partir da pergunta 320, nós iremos utilizar o Livro dos Espíritos como essa primeira introdução, mas você vê aí as referências das imagens que tratam deste tema. Os espíritos se comunicando através do médium, aquele que não acredita ou não tem crença na sobrevivência, desesperado, sentado em cima da tumba de alguém querido. A mulher que foi visitar a irmã, ainda encarnada, que morava numa outra cidade, ela que está agora desencarnando. É uma das situações do livro Nos Domínios da Mediunidade que André Luiz nos conta. Ali à direita, a irmã está dormindo, ela escuta ser chamada pela voz daquela que estava na outra cidade em processo de desencarnação, e ao acordar com a voz da sua irmã, ela diz: ai, a voz da minha irmã, eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa com ela, acho que ela morreu. A irmã tinha ido se despedir.
E ali no meio você vê uma cena do filme Sexto Sentido. Bruce Willis com o garotinho e ele pergunta, você, o que está acontecendo? E o menino responde, eu vejo espírito, eu vejo os mortos. E aí ele pergunta, quantas vezes você vê? E ele responde, o menininho responde, o tempo todo. Ou seja, o menininho está vendo os que estão do outro lado da vida. Então agora nós vamos, com essa inspiração, nós vamos ao slide seguinte, que é o número 2, com a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui para você meditar sobre este tema. Vamos lá? Pergunta 320. Os espíritos ficam sensibilizados quando aqueles que eles amaram sobre a terra se lembram deles? Lembrar-se, hein? Ninguém está falando de ir fazer homenagem em lugares específicos, mas os espíritos gostam quando as pessoas que ficaram aqui se recordam deles, eles sentem uma felicidade, eles sentem uma alegria, isso repercute no espírito. Vamos ver a resposta dos espíritos? Às vezes, mais do que você pode crer. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Mas, se os espíritos são infelizes, essas lembranças são para eles um alívio. Um alívio. Ou a felicidade aumenta porque alguém está pensando neles, ou aquilo que era a dor, a angústia, diminui, se sentem aliviados. Olha que coisa boa que os espíritos nos estão explicando. A nossa lembrança faz uma coisa positiva naquela alma que já está do outro lado da vida. E agora a gente vai ver os desdobramentos disso. Vamos no slide seguinte? O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos? Existe alguma coisa que faça com que no plano espiritual essas entidades fiquem, agora, hoje é o dia dos mortos, nós vamos lá para a Terra, porque é a data que o calendário humano consagrou àqueles que já perderam o corpo físico. Será que existe isto? É a pergunta, tem alguma coisa de mais solene que os espíritos sentem em datas como esta, como é o dia 2 de novembro? Vamos ver a resposta. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Quer dizer que não há nenhuma solenidade especial, porém, os encarnados vão pensar naqueles que partiram por causa da data, por causa do dia, na folhinha, todo mundo, é dia dos mortos, é feriado, é dia de ir no cemitério. Então isso faz com que a mente do encarnado possa se conectar, pelo menos com aqueles mais próximos, que ele ainda tem na memória. Mas não é a data no calendário que faz isso. O pensamento atrai o espírito, seja neste dia, seja em qualquer dia do ano. É o pensamento, não é a folhinha no calendário, não. Aqueles que têm o pensamento nos entes que partiram estarão enviando sempre alguma coisa boa que o espírito receberá. E poderá vir até a pessoa para compartilhar essas lembranças com boas respostas, né? Agora vamos para o slide seguinte. O dia de finados é, para eles, um dia de encontro junto às suas sepulturas? Quer dizer, finados vai todo mundo no cemitério. Então os espíritos lá em cima, no calendário deles, na agenda, eles põem dia 2 de novembro, tempo que descer lá na terra, lá no cemitério, porque é o dia que o povo vai no cemitério. Então, o dia de finados é um dia especial que os espíritos vêm na terra só porque o povo vai lá no cemitério, vai visitar a tumba? Vamos ver o que os espíritos respondem. Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Aqui nós continuamos vendo a mesma regra, é o pensamento, que se conecta com aqueles que partiram, que os atrai. É claro que no dia de finados vai um monte de gente no cemitério e vai, esse volume de pessoas estará lá recordando alguns que estão ali.
Porém, tem pessoas que vão no cemitério para ver como é que está o túmulo, se tem mato crescendo, se caiu o azulejo, para tratar bem da última morada, como se fosse um servente de pedreiro, e que o corpo que está lá dentro da última morada está precisando ser protegido com uma reforminha. Muda aí um pouco a cor do túmulo, dá uma garibada, fecha as trincas. Mas esses não estão interessados em quem teve o seu corpo depositado ali. Eles não estão pensando. Então os espíritos, eles vêm ao cemitério porque muita gente que está no cemitério está se lembrando deles. É a lembrança que faz que eles se aproximem. Não os indiferentes que vão lá para dar uma ajeitada no túmulo, contratam um jardineiro lá para tirar o mato, alguém para fazer a faxina, lava o túmulo com sabão para deixar limpinho. Esses não atraem nenhum espírito porque não estão se lembrando daqueles que têm o seu corpo sepultado ali. A memória deles não é importante. Agora, continua o espírito Allan Kardec perguntando aos espíritos. Porque o Kardec quer deixar bem clara essa questão. Vamos lá, pergunta 323, olha só o que ele fala. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Novamente a oração em oposição ou comparando-a com a visita ao túmulo. Será que se você não vai ao túmulo, ao cemitério, mas você se lembra do espírito na sua casa, onde você estiver, isso pode chegar até ele? O espírito tem alguma preferência? Ele fala assim, ele rezou por mim, mas ele não foi no meu túmulo, também não vou visitá-lo. Será que é assim que ele pensa? Vamos ver a resposta dos espíritos. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já lhes disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se ela é ditada pelo coração. Ou seja, é de novo a essência que prevalece. Uma pessoa que não pode ir ao cemitério, que não pode ir ao túmulo, porque ou está doente, ou não tem carro, ou está com problema, não pode ir lá naquele dia, poderá homenagear aqueles que estão, cujos despojos estão naquele túmulo, se lembrar numa prece, pedir que Deus os abençoe onde eles estiverem, e isso para o espírito é muito melhor do que a simples presença indiferente ao pé da tumba. Isso não representa nada, porque os que vão lá não estão, em alguns casos, não estão tão preocupados em fazer uma oração, vão lá, dão um beijinho assim, põem o beijinho em cima do túmulo e vão embora para casa. São coisas formais, como cerimônias que não dizem muitas vezes do coração de quem está ali. Os espíritos estão recordando que a ida ao cemitério é a lembrança, é uma imagem, né? Ir ao túmulo. Essa imagem deve suscitar a lembrança daquele cujo corpo está lá, pelas boas coisas que ele fez, pelas coisas boas que você se recorda deles. Mas isso não impede que seja feito mesmo para quem não vá ao cemitério, porque é o pensamento que santifica o ato, é a oração onde você estiver que chega pura, luminosa até o espírito. E nós temos no slide seguinte uma imagem muito interessante do livro Voltei. Você verá na tela. Duas imagens, aliás. Você vê à esquerda, você vê lá no fundo um caixão e um velório que na época era feito dentro de casa. São ilustrações do projeto Imagens sobre o livro Voltei, do espírito irmão Jacó, através da mediunidade do Chico Xavier. O Jacó teve o corpo ali depositado naquele ataúde. Porém, o espírito do Jacó está em pé ali junto da cortina. É um senhorzinho velhinho, meio calvo, cabelinho branco, de bigode. Ele está em pé no próprio velório. Lá estão as pessoas familiares, os amigos, lastimando a perda daquele homem bom, etc, etc. Porém, à frente do Jacó, que está do lado direito, perto da cortina, tem dois espíritos meio esbranquiçados, para você identificar que se tratam de espíritos. Eles estão conversando entre eles e um aponta para o defunto. Agora o Jacó rico morreu. Quem será que vai ficar com a herança desse velho? Como será que vai ficar a divisão do dinheiro? Ou seja, espíritos que estão lá, não por causa do Jacó, não porque ele esteve fazendo bem, estão lá curiosos. E muitos deles vieram com os encarnados. Porque os encarnados também emitem pensamentos que no plano espiritual reverberam.
E o Jacó está passando mal, aquele senhorzinho está cansado porque ali dentro ninguém está pensando de maneira elevada. Ele se está extenuando no próprio velório. Então, em determinado momento, ele sai da sala principal e se senta na entrada da casa dele, num degrau ali da entrada. E ele está ali e de repente ele começa a sentir uma coisa diferente, uma coisa boa, entrando nele, uma coisa luminosa que ele não sabe descrever de onde. Aí os espíritos que estão com ele, Dr. Bezerra, o irmão Andrade, a sua filha Marta, o levantam do chão e o levam até a frente da casa. E aí você vai ver de novo o mesmo slide. Ele se depara com esta cena, um carro onde há 4 ou 5 pessoas no seu interior, fora, está estacionado na rua e eles estão orando pelo Jacó. E esta oração são esses glóbulos dourados, luminosos, que saem do veículo, saem do coração e da mente dos amigos e projeta-se sobre o Jacó. E ele se sente tão feliz, mas tão feliz, que ele diz que ele queria ajoelhar na calçada e agradecer aos amigos, os primeiros que no seu velório estão orando dessa forma por ele. Não estão no cemitério, não estão dentro da sala onde o corpo está ali esperando o momento de ser depois levado ao cemitério, estão na rua, dentro de um carro, estão aproveitando a serenidade do ambiente calmo, de um veículo, em harmonia com todos pensando a mesma coisa. Eram os amigos do Jacó lá do Centro Espírita, da Federação Espírita Brasileira, que estavam orando por ele. Jacó fica tão emocionado que ele chora e ele diz: eu gostaria muito que vocês sentissem o que eu senti quando essas pessoas enviaram bons pensamentos para mim. É a resposta, em termos de história, a essa resposta que os Espíritos estão nos dando. Não importa onde esteja, é a lembrança sincera, é a oração autêntica que chega até a alma, ela estando no cemitério, vendo o corpo ou não, tá bem? Agora nós vamos para o slide que nós seguiremos, que é o slide número 11, dando sequência ao nosso encontro. Vocês veem aí que até aqui nós fizemos referência ao Livro dos Espíritos, que trata da temática do cemitério e outras questões que nós não citamos. Porém, daqui para frente, como o nosso intuito é explicar como a gente pode manter um contato com aqueles que já morreram, você que teve a sua mãe, seu pai, seu filho, seu amigo, seu parente, sua esposa, seu marido, já foram para o outro lado, como você pode manter com eles um contato? E nós fizemos então, você vai ver a pergunta 1 do Espiritismo Sem Mistério. Como posso manter contato com os entes queridos que já partiram? Como eu faço isso? Vamos ver a resposta? Vai lá para o slide seguinte. Existem algumas questões importantes que devemos saber sobre o contato com os nossos entes queridos já desencarnados. Se entendermos isso, será muito mais fácil agirmos para conseguir o reencontro tão desejado. Vamos entender estas questões a seguir. Então essas questões são importantes, por quê? Porque a gente pode desejar, mas muitas vezes não consegue. A gente pode ter saudade, mas por mais saudoso que sejamos, não conseguimos contato com eles. Então, para que a gente entenda isso, antes de saber que passos devemos tomar, nós precisamos conhecer as circunstâncias em que isso possa se dar. Que circunstâncias devem coincidir para que a sua vontade de encontre do outro lado a resposta positiva e favorável. Vamos então ver 3 questões importantes para pensarmos e nos prepararmos a esse respeito. Vamos lá? As condições do espírito depois da morte do corpo dependem diretamente do estado mental da alma do outro lado da vida e refletem o padrão mental que possuía quando encarnado. A morte não santifica o criminoso nem aterroriza o homem de bem. Logo após a morte física, o espírito passa por um período chamado perturbação, que pode ser breve ou muito longo, dependendo do estado mental que predomine na alma do recém-falecido. Primeira condição, você vê aí, o corpo morre
e vai para o cemitério, mas a alma continua existindo. E a mente dela, aquilo que ela viveu, a maneira como ela se comportava mentalmente, é que vão dar o reflexo do que ela é. Se ela é lúcida, se ela não é lúcida, se ela é viciada mentalmente ou se ela não é, se ela tem harmonia ou se ela está desarmonizada. Então, a morte em si não torna o bandido santo, nem o homem de bem amedrontado, um malfeitor. Não. Ela apenas tira da carne aquele ser que está na mesma condição do outro lado da vida, como ele estava aqui. Ele era viciado, a mente dele está viciada, o corpo morre e ele continua viciado. A mente continua procurando os vícios. Era um homem virtuoso, tinha ligações com a fé, o corpo morre e do outro lado ele continuará buscando a fé que ele acreditava de forma espontânea. Então essa é a primeira condição. Você tem que se lembrar que há um período da desencarnação, logo no início, que os espíritos explicam no livro dos espíritos, chamado de perturbação. Esse período de perturbação, dizem os espíritos, pode durar de alguns minutos, alguns instantes, a muitos anos, dependendo de como a mente do espírito se encontra. Então, esta duração depende do espírito, do estado mental. Então, enquanto você não é um espírito desencarnado, você precisa trabalhar com essa notícia, com essa informação. A sua maneira de agir mentalmente vai continuar a ser a mesma depois que o corpo morrer. Se você está em um estado de desajuste, de irritação, de briga, de revolta, do lado de lá vai ser assim. Se você é uma pessoa mais pacata, pacífica, amorosa, otimista, pensamentos nobres, você continuará a ter isso do outro lado. Isso vai fazer com que o indivíduo possa despertar mais depressa ou ficar mais tempo nessa perturbação. Agora você vai ver algumas imagens interessantes que ilustram isto. Do lado esquerdo, você vê que o irmão Jacó, depois que ele desencarnou, com a ajuda de Dr. Bezerra e dos espíritos que estão com ele, ele é levado para uma região no Rio de Janeiro, na praia, onde estão outros espíritos que também morreram no mesmo dia. E nesta região, eles estão se reunindo, porque Dr. Bezerra e os espíritos responsáveis irão levá-los ao plano espiritual que é próprio de cada um. E você vê que entre os desencarnados, apenas aquele velhinho ali, o irmão Jacó, de bigode, meio calvo, que está ao lado da sua filha do lado esquerdo da imagem, apenas ele está lúcido. Todos os outros 13, parece que são 14 no total, todos os outros 13 estão abatidos, olhar vitrificado, estão assim, sem saber onde é que eles estão, o que aconteceu com eles, sendo acolhidos pelos espíritos queridos que os estão dando apoio, mas eles mesmos não estão lúcidos. Então você vê que é uma situação que o próprio irmão Jacó fica feliz, porque ele já era espírita, ele já tinha noções da doutrina, ele já sabia o que tinha acontecido com ele já estava equilibrado. Então ele podia manter a mente equilibrada. E ele estava feliz, porque aí, junto destes outros 13 que estão ali esperando, ele era o melhor, ele era o 01. Aí ele pergunta para a filha, mas por que a gente ainda não vai embora? Ela, não, nós estamos esperando a última pessoa que vai chegar agora há pouco, que acabou de desencarnar. Ele fala, tá bom então. Aí o que acontece? Você vê na imagem do lado direito, que vem a última, uma velhinha, que parece um solzinho. Ela vem com o coração iluminoso, irradiando luz, é uma emoção grande, ela vem trazida por entes queridos, e quando ela está chegando como uma estrela que vai descendo do céu, o irmão Jacó fica com uma raiva assim, quem é essa? Olha a cara dele ali, ó. Quem é essa que está brilhando mais do que eu aqui? E a filha então olha para ele e fala, papai, aqui todo mundo escuta o que a gente pensa. A filha deu um cutucão nele ali, ó. Olha lá, hein, papai, controle o seu pensamento. Essa senhorinha que está chegando, que é muito melhor até do que o próprio Jacó, que era uma boa pessoa, era espírita, tudo, sabe o que ela era? Ela era uma professora primária. Ela tinha dado a vida ensinando as crianças. Então ela tinha uma condição mental própria de um espírito equilibrado, nobre, devotado.
ela tinha se preparado para esse processo. E é interessante que o irmão Jacó, se você olhar na imagem, ele não tem, você vai ver que não tem nenhuma luz em volta dele. A filha tem, Dr. Bezerra tem, a senhora que chegou tem, mas ele, ó como não tem nada em volta dele. Ele está apagado, tá vendo? Não tem nenhuma aura ao redor da sua cabeça, do seu ombro. Agora nós vamos para a segunda condição, então. Vamos lá, a segunda condição é esta aí. As condições mentais e emocionais dos parentes vivos na Terra interferem profundamente sobre o desencarnado, positiva ou negativamente. Isso pode dificultar o reencontro das partes por ausência de equilíbrio dos encarnados, o que poderia causar problemas à recuperação do que está do outro lado. Mágoas, acusações, remorsos, saudades amargas, curiosidades tolas e etc. são obstáculos ao contato. Bom, se na primeira questão era o espírito que não estava em condições de poder estar num reencontro, nesta segunda, quem não está em condições é o encarnado. Ou seja, o encarnado precisa, os parentes que querem se reencontrar com os falecidos, que eles amam, precisam estar em condições de equilíbrio emocional, de vibração amorosa, para que esse reencontro não prejudique aquele que está do outro lado. Imagina que tem uma pessoa que você conhece que está doente no hospital, seu parente, e você vai visitá-lo porque ele está na cama. Aí você chega no hospital e é hora da visita e você começa: fulano, você não deixou dinheiro para pagar a conta, vai vencer o aluguel, nós não temos como pagar, onde é que você escondeu o dinheiro, você tem que dizer para nós, como é que você vai ficar doente e não explica para nós onde estão as coisas? Ou seja, a pessoa já está doente, ela já está em dificuldade, está lutando para se recuperar, e a visita, ao invés de ir lá dar ânimo e fortalecer, vai lá levar problema, vai falar do filho que brigou na escola, a professora que chamou a diretora que teve que expulsar o menino da sala. Ah, mas qual é o problema? Você vai atrapalhar a vida daquele infeliz. Então, o encarnado pode não estar em condições de ver o espírito que ele ama. Então, a segunda questão é essa: é preciso que o encarnado também esteja hábil a fazer o espírito que desencarnou se sentir querido. Porque se ele for levar medo, angústia, irritação, saudade amarga, esses conflitos da Terra para o outro, os espíritos amigos não deixam ele ir, não permitem a aproximação. Ok? Agora nós vamos para a terceira condição. Não, veja vamos só. para as imagens. Ah, é verdade, Solange. Vamos para as imagens. Você vai ver uma coisa interessante. Aí você tem duas imagens do mesmo evento. Nós temos aí o velório do Dimas. O Dimas está no caixão. É um outro livro, Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier. A ilustração é do Projeto Imagem. O Dimas está com o corpo lá no caixão. Há um fio de energia que liga ainda a carne de Dimas até o perispírito, que está repousando confortavelmente no colinho da sua mãe. Essa velhinha que está aqui à direita na primeira imagem. Ela o está acolhendo. Esse fio de energia não vai fazer ele voltar para o corpo, mas vai tirar do corpo os fluidos vitalizantes que ainda restam. Então, enquanto não há esse desligamento total, essas energias do corpo são restituídas ao perispírito do desencarnado. E você vê que estão todos em paz ali, não está havendo ninguém em uma atitude menos digna, e o Dimas está dormindo suavemente. Agora, a imagem da direita, o que acontece? Temos ali 3 pessoas que estão comentando sobre o falecido. Essas que estão lá no primeiro plano da imagem, estão comentando sobre o estado do falecido. Ah, o Dimas, meu Deus, não sei o quê. E começam a falar o nome do Dimas. E aí o que acontece? O Dimas, que estava adormecido tranquilamente, ele se levanta agitado. Alguém está me chamando? O que eles estão falando de mim? E a mãe está lá tentando acalmá-lo, porque ele está recebendo os impactos dessas vibrações dos encarnados. Estas vibrações dos encarnados repercutem sobre o Dimas. E ele fica agitado, ele fica muito, muito agitado, e a mãe tem que tomar cuidado para que ele não se debruce novamente sobre o cadáver ou se aproxime das pessoas que estão no velório ali comentando coisas que às vezes não são boas. Esta é a imagem da segunda condição, como que os encarnados estão
ao buscarem aproximar-se dos espíritos. Nós vamos então agora para a terceira condição. Vamos lá? Terceira questão que precisamos estudar. Tanto para o espírito quanto para os encarnados, o conhecer as leis espirituais e compreender que a morte não mata a alma são fatores benéficos ao reencontro, uma vez que não causarão medo, susto, surpresa, nem reações indevidas nos que querem se reencontrar. Isso também favorecerá a ajuda das boas entidades, que intercederão como apoiadoras do processo, desde que isso seja útil para ambas as partes. Então nós estamos vendo que conhecer as leis espirituais ajuda muito, porque fica mais fácil, todo mundo já sabe que ninguém morre, todo mundo já sabe que é preciso ter equilíbrio, tanto o espírito quanto o encarnado ficam em equilíbrio para poderem se reencontrar. E isso beneficia que os espíritos que estão ajudando nesse fenômeno da morte e da reaproximação possam conseguir levar ambos a um momento de estreitamento afetivo. Nós vamos agora ver algumas imagens também do livro Obreiros da Vida Eterna, onde nós teremos 3 imagens, você vai ver na tela. A primeira em cima, nós temos lá, se não me engano o nome dele é Fábio, ele é espírita, ele sabe que vai morrer. Lá estão sentadinhos num canto 2 filhos, a mulher está sentada ao pé da cama e ele pede para fazer o evangelho no lar, nos instantes que antecedem a morte. Ele então está com o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma leitura, uma oração, consola a sua companheira, dá apoio para os seus filhos, pede que os filhos estejam ao lado da mãe. E assim, você vê que sobre a cabeça tem um espírito com uma gravata, vocês estão vendo ali, um espírito amigo que veio buscá-lo e o está apoiando nesse instante. No slide de baixo, você já vê o perispírito do Fábio no colo daquele espírito que veio retirá-lo, talvez um pai, alguém querido. E a mulher agora chora porque percebe que o marido desencarnou, já morreu, não tem mais como tê-lo vivo nos seus braços. Porém, todos estão consolados pela crença na imortalidade que o pai, juntamente com a mãe, infundiram no ambiente da casa, no ambiente da mente dos filhos. E aí, do lado direito, numa imagem maior, você vai ver o quê? Como ambos estão serenos, como ambos conheciam a doutrina espírita, sabiam como se comportar, a esposa, durante o repouso do corpo, vocês veem um fio de energia que sai do lado esquerdo da imagem e vai até a cabeça da moça. Ela é levada ao quarto onde o seu marido espírito agora está se recuperando. Vocês veem que os objetos têm uma luz própria, a flor irradia como um pequenino sol, lá o vaso com plantas também, os espíritos que estão no ambiente também estão aureolados de energia positiva. E a moça está emocionada de reencontrar o antigo companheiro. Isso foi possível, por quê? Porque eles conheciam as leis espirituais, eles tinham equilíbrio, eles sabiam que a morte não existe, que era preciso ter equilíbrio para passar por esse processo. Então, você vê como isso facilita. É a terceira questão que nós temos que pensar antes de irmos procurar essa reaproximação. Ok, Solange? Muito lindo, né? Como é importante nós termos conhecimento dessas leis espirituais, porque é isso que nos prepara tanto para o processo de desencarne, quanto para essa ligação. Porque, na verdade, essa comemoração que a gente fala, né? Ele estava comemorando o Dia dos Mortos, mas é aquilo que nós comentamos, mortos, será que eles estão mortos realmente? E através da doutrina espírita, que nós vemos é que eles estão muito vivos, mais vivos do que nós. É por isso que nós vamos fazer agora a segunda pergunta que você vai ver na tela. A pergunta número 2. Como pode ser esse contato com os nossos entes queridos que já partiram? De que maneira isso pode se dar? Como esse contato pode acontecer? É a pergunta que nós, do Espiritismo Sem Mistério, fazemos para levar o nosso raciocínio na direção importante que devemos seguir. Vamos então, depois de termos feito a pergunta, começar a analisar de que maneira esse contato pode se dar. É o slide seguinte. O desencarnado vem visitar os familiares. Esse é o primeiro tipo de contato possível. Quem que vem? É você que vai ou é ele que vem? Se as condições existirem, aquelas 3 questões favorecidas, você vai ver que o desencarnado pode vir visitar os familiares.
Nesta situação, não são vistos pelos vivos, mas podem produzir emoções mais intensas de saudades, recordações, boas emoções, relatos de parentes que podem ter tido as mesmas sensações naquele dia ou período. Então essa é a primeira condição. O espírito vem aonde estão os seus familiares. É possível, os familiares estão serenos, estão em equilíbrio, o espírito está sentindo muita saudade. Então o que os amigos dele fazem? Olha, você fica tranquilo que nós vamos te levar lá para ver, mas você tem que estar em equilíbrio. Você não pode querer ficar arrasado, querer ficar na casa, continuar com eles. Você entende a sua situação. Quando o espírito está em equilíbrio, ele é digno de confiança para ser levado até a casa. E quando chega na casa, as pessoas que não vão ver, porque os olhos físicos não permitem essa visualização do espírito, elas vão sentir. Então um filho fala, nossa, eu pensei no papai, a esposa, eu sonhei que eu estava num ambiente que a vibração dele estava presente. Aí chega um primo, olha gente, eu estou telefonando porque eu estou com uma saudade do tio, não sei o quê, naquele mesmo período. Então você começa a perceber uma série de coincidências, emoção. Você tem vontade de pegar o livro, ver que as coisas que ele escreveu, as fotografias, um aqui, outro lá, sem que ninguém combine. Isso acontece. Por quê? Porque a presença daquele espírito faz todo mundo se sentir tocado pela afetividade que nasce novamente. Essa é a primeira maneira de a gente poder ter contato com os espíritos. Você vai falar, mas não é essa que eu quero, não é essa que eu quero. Então nós vamos para a segunda. Vamos na segunda. O espírito pode se valer de um intermediário, de um médium, para enviar notícias ou se comunicar diretamente em uma reunião espírita, seja pela psicografia, pela psicofonia, pela materialização, pela voz direta ou pela capacidade de enxergar certos médiuns, de certos médiuns videntes. Ou seja, se o espírito vier através de um médium, ele vai trazer notícias, ele vai poder falar, ele vai poder mandar por escrito, e algumas características do espírito podem estar na comunicação. Então também é uma das formas do espírito se manifestar junto dos entes queridos. Às vezes alguém da família tem mais sensibilidade e ele pode sentir a presença, pode visualizar o vulto, pode ver alguma coisa que remeta ao espírito querido por causa da sensibilidade mediúnica. Pode captar as ideias. Pode captar ideias, pode ter certeza de que alguém está falando com ele. Isso pode acontecer esporadicamente no ambiente da família, mas um espírito pode se valer de médiuns que estejam em sintonia com ele para enviar notícias. A gente tem o Chico Xavier como essa antena parabólica gigantesca e de pessoas que nunca ele conheceu, os espíritos podiam se valer para trazer notícias de como morreram, como foi o seu encontro com os parentes desencarnados que o receberam do outro lado. Essa é a segunda maneira das pessoas poderem estar em reencontro com os que já partiram, ok? Muitas pessoas procuram o Chico, procuram o Bacelli lá em Uberaba, procuram outros que estão recebendo cartas consoladoras em diversos lugares do Brasil para ver se consegue receber alguma informação, tá bem? Mas eu não queria disso, eu queria outra coisa mais pessoal, né? Ainda tem? Mas aí você vai para o nosso terceiro tipo de contato. Vamos lá? Vamos lá. O encarnado pode ser levado durante o sono físico até o local onde o espírito querido esteja se recuperando, de forma que ocorra esta aproximação reparadora para ambas as partes. Para isso, preciso estar presentes o equilíbrio e as boas vibrações de ambas as partes. Então, quando os dois estão em harmonia, os dois estão, tanto o desencarnado quanto o encarnado, estão serenos, os espíritos podem levar o encarnado até o ambiente em que o desencarnado se encontra, ou num hospital, ou numa casa de acolhimento, no mundo espiritual. E essa emoção revive aquele mesmo laço que a pessoa pensou que tinha acabado no cemitério. Ele vai sentir a emoção, vai sentir a alegria, vai conversar, vai ouvir e vai ter essa coisa assim tão preciosa de novo dentro de si. É interessante então que isto não depende de médium,
não depende do espírito vir, porque aí você não vai vê-lo. Mas você tem contato direto com aquele que você ama. Mas para isso, você não pode carregar mágoas, não pode carregar cobranças, não pode carregar curiosidades, não pode ficar perguntando: e aí, onde é que você botou a chave do cofre que agora a gente não está encontrando? Não, não é para isso. É para fortalecer no encarnado aquela certeza de que ele não morreu. Então a pessoa estava meio deprimida, agora ela fica: ai, graças a Deus, eu senti a alegria de ele estar bem. Vou continuar vivendo. E no desencarnado, aquela saudade daquele momento que ficou há mais tempo, fica abastecido. A pessoa veio até ele se sente querido, se sente tocado para ele poder sair daquele estágio de abatimento, quem sabe, e visitar a família quando ele quiser, não é mesmo? Então você vê que é preciso que ambas as partes estejam em condições. Por isso que nós colocamos lá no começo as questões importantes. Às vezes o encarnado está em condições, mas o espírito não está em equilíbrio. Às vezes o espírito está em equilíbrio, mas o encarnado está confuso, está com raiva, está triste, está abatido. E vai estragar a recuperação do outro. Então é preciso que ambos estejam. E às vezes o encarnado não conhece nada de espiritismo e fica muito difícil de fazê-lo entender. O desencarnado agora do outro lado, às vezes também está ainda confuso na fase do momento de perturbação, ele ainda não entende quem ele é. Então por isso também não adianta levar ninguém para perto de ninguém, se eles não vão aproveitar o encontro, tá certo? Eu sei que você tem muitas dúvidas e nós também queremos que você tenha. Mas nós vamos, no próximo slide, mostrar a você o que nós estamos planejando. Veja só. No próximo Espiritismo Sem Mistério, passo a passo, como nos preparamos antes de dormir para reencontrarmos nossos entes queridos durante o sono físico. Quando nós vamos dormir, nós podemos nos preparar para acontecer aquilo que você está vendo nas imagens ali. Ó. O espírito saiu do corpo, foi levado por um barqueiro e encontrou-se com um ente querido no ambiente mais elevado. Ou a mãe que perdeu a criança na terra conseguiu condições de ser levada a abraçar o filhinho que estava sob os cuidados de espíritos num local pronto para promover depois o processo reencarnatório. Essa segunda imagem é do livro Entre a Terra e o Céu, quando fala do espírito Júlio. A mãe está ali agora abraçando o filho que ela perdera e ela então foi levada até lá para ajudar na recuperação da criança. Essas duas situações descritas nas obras espíritas, nós estaremos explicando passo a passo como nós podemos nos ajudar, nos prepararmos para que antes de nós dormirmos, nós tenhamos equilíbrio, tenhamos serenidade e possamos ser dignos de que nosso espírito seja levado até onde está aquele ente querido que vai nos receber e nosso sono físico vai se transformar num sonho de luz, num sonho de emoção, num sonho de alegria. Não perca, hein? Não perca, o nosso próximo programa vai continuar falando deste tema. Depois nós vamos voltar da sequência do Livro dos Espíritos. Isso mesmo, não perca, porque esse programa é muito especial. Esse que virá mais ainda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora, você perdeu um ente querido? Não se desespere, não se entristeça. Estude o Livro dos Espíritos, compreenda todas essas leis e você vai conseguir ainda encontrar essa pessoa, seja no seu sonho, seja das formas que nós comentamos aqui. Isso é muito palpável. Cada um de nós aqui já perdeu entes queridos e nós sentimos a presença deles, nos comunicamos, sonhamos muito com esses seres que já foram. Isso vai acontecer com você também. Nós transformamos a nossa percepção e podemos ficar mais sensíveis. E se a gente não enxerga, a gente vai sentir a presença deles, passando a mão na nossa cabeça, você vai se sentir querido quando eles vierem nos visitar. E quando você puder, você vai até lá sem nenhum obstáculo. O mundo espiritual permitirá isso, desde que haja equilíbrio entre ambas as partes, não é mesmo? Então, você que está nos assistindo, entre no nosso canal, dê um joinha, se você gostou, curta, comente o nosso programa aí na playlist da TV Mundo Maior no YouTube. É muito importante que isso chegue até as pessoas que vão chegar depois vendo que você gostou do programa, não é mesmo? Isso mesmo, e não perca o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente! Beijo!
termina aqui. Espiritismo sem mistério.